Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, gente, conforme eu tinha combinado com vocês, vou colocar aqui uma breve aula, um resumo do que a gente já viu na semana passada, bem breve, e o que ficou faltando para vocês revisarem em casa, né, caso vocês já tenham visto o material, e caso não, verem pela primeira vez e tentarem fazer os exercícios propostos aí. Sim, falei no plural, tem mais um, mas é só uma proposta, faz quem quiser, fique à vontade, tá bom? Dúvidas me mandem, fizeram os exercícios, mandem também, eu quero dar uma revisada, quero ver se a minha explicação está ficando clara, se não, se precisa de mais explicação. Não quero tomar de mais tempo de vocês viram que a última aula foi bem demorada, mas o meu desejo é otimizar e a gente aproveitar melhor o tempo, que já é curto, mas que seja proveitoso, tá bom? Então vamos lá. Minimap, vocês estão vendo bem aí? Estão ouvindo bem? Bom, esse vídeo está gravado, qualquer coisa vocês reclamam depois e eu mudo aí no canal. Bom, eu falei pra vocês, vamos começar aqui, né, sobre os elementos da estrutura, né, eu comentei que uma mensagem, ela é embasada em argumentos, assim como um filme é baseado em cenas, em situações específicas que vão ocorrendo e vão montando a história final, a mensagem completa do filme, ou música com as suas estrofes, uma conversa com as seus comentários, né, que vão evoluindo e construindo essa mensagem principal, tá bom? Assim também a Bíblia é escrita, cada livro com seus capítulos, cada capítulo com seus versículos, parágrafos, frases, orações e tudo mais. Beleza? Então, apresentei para vocês 12 elementos da estrutura para a gente começar, algo para vocês terem como referência nos seus estudos, na sua leitura bíblica, no seu estudo bíblico. E claro que tem outros que você poderia adicionar aí, sim, tem muitos outros. Não se limitem, alguns talvez vocês queiram juntar e fazer um princípio só, não tem problema nenhum. A ideia é só ter um start, ter algo para vocês começarem a trabalhar aí, tá bom? Desculpa. Vamos lá. Eu falei sobre a repetição, indica uma ênfase dentro de uma argumentação de um texto através do uso frequente de palavras ou ideias. Então, palavras repetidas no texto ou ideias repetidas. Eu dei João 3, 16, 17 para vocês. E aí vocês viram que algumas palavras se repetem. Olha aí, ó. Deus tanto amou o mundo, Deus enviou seu Filho. Fala do mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele que não preso, mas tem vida eterna, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, olha aí a diferença, a novidade, este está falando do mundo, fosse salvo por meio dele. Também fala do Filho, o Filho, e quem nele crer, e fosse salvo por meio dele. Então é uma repetição de palavras e de referências a pessoas, ao mundo no caso. Beleza? Depois vocês viram comparação, seria um paralelo de ideias, algumas palavras-chave que ajudam, né? Como, assim como, também, semelhantemente, igualmente. E aí vocês viram Mateus 13, 44 e 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido, uma comparação. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, tá bom? Então essa palavra vai ajudar. Vocês vão ver outras comparações em outros textos, né? Às vezes vocês vão ver comparações de personagens, contrastes de personagens. Tudo isso é muito válido. Pensem sobre isso. Comparação é uma ferramenta excelente para vocês observarem melhor o texto, o que a palavra de Deus está apresentando. Depois vocês viram contraste. Indica paradoxo entre ideias. Ideias contrárias, diretamente contrárias, tá bom? Então, algumas palavras que ajudam, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, apesar disso, antes. E aí eu te apresentei para vocês, né, dois provérbios, Provérbios 14, verso 1 e verso 2. Então, olha aí, ó. A mulher sábia edifica sua casa, mas é insensata, sábia é insensata. Também tem mais uma, ó, edifica sua casa, outra derruba a casa. Então são ideias contrárias, é um contraste. Verso 2, vocês veem aí, também tem contraste. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Então, anda direito, segue caminhos enganosos, teme, despreza. Contraste, tá bom? Então, interessante aí, mais um elemento. E olha aí a palavrinha que ajuda a gente a perceber o contraste, é a palavrinha mais, tá certo? Uma conjunção adversativa. Depois vocês viram explicação, indica um esclarecimento de palavras ou ideias através de uma razão ou motivo expresso. Então, a maneira de explicar algo que está sendo dito no texto. Por que, pois, por quanto, que, isto é, ou seja, por isso, na verdade. Então, olha aí, ó, Mateus 5, 34 e 37. Eu lhes digo, não jurem de forma alguma nem pelos céus, porque é o trono de Deus. É uma explicação. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo.
fato é que você não tem controle sobre a sua vida e não pode jurar pela sua vida, tá bom? Então, explicação. Próximo elemento, finalidade. Eu acho que foi aqui que a gente parou no nosso bate-papo. Indica um propósito para ações, intenção, objetivo, ok? Resultado desejado, através de um fim ou objetivo expresso. Para quê? A fim de quê? Que, para, ok? Pensem em intenção, motivação futura, né? Alvo a ser alcançado. Essa é a ideia da finalidade. Então, vamos ver o texto aí, Mateus 6, 2 a 4, na Almeida Revista e Atualizada. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Para serem glorificados pelos homens. Perceberam? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, a ideia de objetivo, de finalidade. Por que você dá esmola? Por que você ora? Por que você faz o que faz? Você quer agradar alguém? Qual é o seu objetivo? Essa a intenção, né, de Jesus quando ele fala sobre isso lá no Sermão do Monte. Aliás, leiam o Sermão do Monte, eu falei isso com vocês, de 5 a 7. É um texto que vai falar direto ao nosso coração, às nossas motivações, tá bom? Então, finalidade é mais um elemento que você pode observar nos textos que te ajudam a entender o que o autor está querendo dizer. Próxima é a conclusão. Indica um desfecho de uma história, fato ou argumento através de um encerramento expresso. Então aqui é uma conclusão de um trecho maior, tá bom? É como a cena final de um filme, é como uma declaração do autor dizendo, olha, portanto, pois, diante disso que eu falei, é uma conclusão do que foi dito anteriormente, ou do que foi exposto anteriormente. Então vamos ver aí, ó. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças ao ver as multidões. Teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Peçam, pois, ao Senhor da colheita. Essa é a conclusão. O texto descreve o que Jesus viu, as multidões, como elas se pareciam, e aí Jesus faz uma fala, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Diante disso tudo, portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então é uma conclusão da cena descrita. Perceberam? E o interessante é que você vê no capítulo seguinte, Mateus capítulo 10, Jesus enviando os seus próprios discípulos, aqueles que ele pediu que orassem, né? Ordenou que orassem por trabalhadores para a colheita. Eles são aqueles que oram e os que são enviados, né? Mas isso também é um texto que nos encoraja a oração, né? Quando você percebe que esse mundo está em trevas, que as pessoas estão confusas, estão precisando de orientação, de direção, de esperança. É um texto que nos encoraja não só a ir para o seminário, mas a também orar para mais obreiros, mais pessoas que desejam exercer essa função pastoral no reino, né? Tá bom? Conclusão foi o elemento explicado. O próximo aí, causa e efeito. Causa e efeito indica uma relação de ação e reação entre eventos, atos ou escolhas, através da causalidade expressa. Portanto, pois, por essa causa, por essa razão. Então é quando você lê no texto, você vê uma estrutura de algo, então algo também. Então é uma ideia de causa e efeito. Se eu pulo na água, eu me molho. Se eu saio na chuva, eu me molho. Se eu beber água, matarei a sede. Então é uma ideia de causa e efeito. Eu estou até colocando se, mas a gente vai ver uma outra ferramenta que tem mais a ver. Só que a ideia é muito parecida. É bem sutil a diferença. Quero tentar mostrar para vocês aqui. Olha só. Até confunde, mas vamos lá. Não tem problema não. O importante é entender o texto. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A ideia aqui é, viver pelo Espírito implica em não satisfazer os desejos da carne. Ok?
Vivam pelo Espírito e isso é o que vai acontecer. Não é uma condição, é uma ferramenta que a gente vai ver daqui a pouco, um elemento da estrutura que a gente vai ver daqui a pouco. O outro, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A ideia aqui não é nenhuma condição, se vocês, mas já que vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então não é uma condição, percebem? É uma consequência direta, não estar debaixo da lei, é uma consequência direta de ser guiado pelo Espírito. Ok? É bem sutil, se confundir não tem problema, não é certo e errado aqui. A ideia é entender o texto. Mas vocês percebem essa estrutura de causa-efeito. Por que isso, então aquilo? Ok? Então vamos lá. Vamos mandar aí. Negação indica uma declaração negativa, através de uma proibição, oposição ou contrariedade. Algumas expressões-chave, obviamente. Não, nem, nunca, jamais, tampouco, de forma alguma. Olha o texto aí. Negação é assim que funciona. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Romanos 6, 15 e 16. A gente tem aí, tá claro, né, gente? Negação, olha aí as palavras aparecendo. Não estamos debaixo da lei de maneira nenhuma. Não sabem que. Então, toda vez que você observa essas palavras no texto, vale a pena grifar, vale a pena se atentar. É uma negação, uma proibição, enfim. Tá? Mais um elemento da estrutura que te ajuda a perceber as nuances do texto e entender melhor o que a Bíblia está dizendo. Próximo elemento, afirmação. Indica uma declaração afirmativa através de uma ênfase positiva expressa. Então, olha algumas palavras-chave. Sim, certamente, com certeza, verdadeiramente, realmente, de fato, em verdade, sem dúvida. São alguns exemplos. Vamos lá, ó. João 8, 34, 36. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Você percebe? Os termos de afirmação, tem dois aí, ó. Digo-lhes a verdade e de fato, ok? É uma reconfirmação, uma reafirmação do que eu já estou dizendo. Especialmente a parte de digo-lhes a verdade, porque Jesus fala amém, amém. Então a ideia é, o que eu estou dizendo, eu estou reafirmando. Então vale a pena marcar isso, prestar atenção nessas palavras-chave, nesse elemento da estrutura afirmação, porque o autor está enfatizando o que ele está dizendo, positivamente. A negação está enfatizando negativamente, tá bom? Então isso te ajuda também a perceber as nuances do texto. Verso 10. O 10º elemento, condição, indica uma hipótese relacionada a uma característica, estado ou circunstância na qual algo ou alguém se encontram. Expressões-chave: se, caso, a menos que, a não ser que, se é que, salvo se, desde que, dado que. Então é uma condição. Então são possibilidades, ok? É um pouquinho diferente de causa e efeito. Vamos ver o texto. Olha aí. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, então deixe sua oferta ali. Percebem que existe a possibilidade disso não acontecer. Essa é a diferença da causa e efeito. Então há uma possibilidade e aí você vai perceber isso. Olha, é uma condição aqui, tá bom? Então você vai encontrar diversos textos. Se você obedecer, você vai ter bênção. Se desobedecer, vai ser maldição. Se você obedece os seus pais, terá vida longa sobre a terra. Tá bom? Sim, em algum momento elas se sobrepõem, a causa e efeito e a condição. É verdade. Mas eu só queria que vocês percebessem essa diferença sutil. Talvez agora não seja tão claro, mas pensem sobre isso. Talvez no futuro, conforme vocês exercitam esses elementos da estrutura, vocês vão perceber melhor essas nuances, essas diferenças, vão desfrutar um pouquinho melhor dessas diferenças também na interpretação do texto. Tá bom? Se confundir não é crime nenhum, não está errado, tá bom? Mas ajuda a gente saber um pouquinho mais de cada um e as diferenças de cada um, até para você depois
criar os seus elementos, percebendo, não tem o elemento dúvida ou pergunta. Não tem, poderia ter. Então, você pode adicionar os seus elementos, tá bom? Vamos lá. Condição, esse foi. Próximo é a ilustração. Indica uma representação concreta ou abstrata através de imagens, história ou metáforas expressas. É uma ilustração. Tá? Parábola, metáfora, alegoria, tipologia, citações, testemunhos, milagres. Marcos usa muitos milagres para ilustrar o ensino de Jesus. Aliás, o próprio Jesus fazia isso. Ele ensinava e fazia milagre para ilustrar o que ele estava ensinando. Tá bom? Eventos do passado como ilustração e tudo mais. Então, olha aí o texto. Por exemplo, então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Será que Jesus é uma porta? Claro que não, né? Mas ele está usando uma ilustração. Isso parece um pouco com a comparação, mas a diferença é que você não tem a palavra-chave aqui. Você observa, ele está afirmando que é a porta. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vocês não são sal nem luz. Tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. A Bíblia não é uma luz, uma lâmpada, mas a ideia que ela traz é uma ilustração do efeito da palavra na vida ou na caminhada daqueles que andam com Jesus na dependência, na instrução da palavra, tá bom? É uma ilustração. Beleza, gente? Então, pode ser por... Deixa eu voltar aqui, ó. Por metáforas, por alegoria, parábolas, sim. Às vezes uma citação do passado, às vezes um testemunho, um milagre, como eu falei, ou eventos do passado, quando cita, no Novo Testamento, citando Abraão, citando Davi, enfim. Então são ilustrações de outra coisa que está presente no texto. Então é legal você observar isso, te ajuda a entender. Tá? Próximo elemento é a inserção, indica um intercâmbio literário através do qual uma primeira história é interrompida por uma segunda. Então é o sanduíche, ok? Quem está acompanhando as pregações do pastor Ackley desde Samuel, ele fala sobre esse sanduíche. Então você tem uma verdade que tem a ver com outra verdade posterior, e aqui no meio tem um recheio. É um recheio que te ajuda a interpretar todo o texto, toda a narrativa final, tá bom? Então, Marcos faz isso com histórias, Gênesis tem esses sanduíches, como eu falei aqui, Samuel vai ter sanduíche, enfim. Essa inserção de uma história no meio de outras duas, ou uma que continua depois. Olha alguns exemplos aí, são textos maiores, vocês vão ter que ler depois. Gênesis 37... José está em Canaã com a sua família, e aí os irmãos vendem ele para os midianitas, e aí no capítulo 38 a narrativa de José entra a narrativa de Judá e Tamar, e no capítulo 39 a narrativa de José continua. O que Judá está fazendo aqui no meio? Tá bom? É isso que vocês vão precisar observar no texto. Percebam que houve, da parte do autor da Bíblia, houve uma inserção de uma história no meio de uma história maior, tá bom? Marcos também faz isso. Leiam Marcos 3, de 20 a 35, vocês vão perceber que o texto começa falando que os familiares de Jesus foram atrás dele, depois tem uma inserção de um episódio entre Jesus e os mestres da lei, ok? E depois volta a falar dos familiares de Jesus e a sua verdadeira família. É um sanduíche que está falando sobre Jesus e aqueles que se relacionam com ele. E quem são aqueles ou como são aqueles que se relacionam com ele. Vale a pena ler o texto, tentem observar, tá bom? Aqui a ideia não é expor o texto, mas vale a pena só observar a inserção de uma história dentro de uma outra história maior que continua logo em seguida. Beleza? Esses são os elementos da estrutura. Perdoem, eu passei um pouquinho do tempo, mas eu espero que vocês tenham desfrutado, tá bom? Qualquer coisa, volta aí, assiste de novo, fala comigo no Zap, não tem problema, eu sei que foi bem rápido, mas a ideia era só completar aquela nossa aula e não deixar faltando para vocês poderem desfrutar desse benefício em casa, tá bom? A ideia é que no nosso próximo encontro a gente volte nesse assunto, faça alguns exercícios a mais, eu vou trazer outros textos para vocês, desafiar vocês um pouquinho mais, e eu queria que vocês realmente olhassem para a Bíblia e tivessem a facilidade, porque eu sei que vocês conseguem, mas oferecer recursos que facilitem essa extração do conhecimento, do conteúdo bíblico, para que vocês apliquem e vivam aquelas verdades que Deus quis revelar a nós por meio da sua palavra, tá bom? Alguns exercícios propostos. Primeiro,
Eu falei para vocês do Salmo 1, para que vocês usassem esses elementos no Salmo 1 e vissem quais vocês percebem no Salmo 1. Será que tem comparação? Será que tem contraste? Será que tem... E aí vai olhando ali, causa e efeito, né? Conclusão, finalidade. Dá uma olhada lá, vê se você consegue perceber. Um ou dois, já valeu, manda pra mim, quero ver. Conseguiu muitos? 6, 7, uau, incrível. Manda também, quero saber, tá bom? E um segundo exercício que eu percebi enquanto preparava esse material aqui para vocês foi: que tal buscar os outros elementos nos textos aqui citados? Então eu peguei textos só para exemplificar um ou dois elementos, e aí eu queria que vocês tentassem ver outros elementos dentro dos mesmos textos. Então, lá no texto do contraste, será que tem uma comparação? Lá no texto que fala da conclusão, será que ele tem outros elementos que eu posso perceber naquele texto para construir a ideia? Lembrando a imagem da ponte, né? Aquela imagem de ponte que vocês viram lá. Deixa eu transicionar aqui. O autor está dizendo algo e ele usa elementos textuais na estrutura para poder reforçar, suportar, sustentar a sua mensagem principal. E a minha ideia é que vocês consigam observar essa estrutura que suporta, sustenta a mensagem principal, para vocês entenderem a mensagem principal. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Tamo junto, Deus os abençoe. Um grande abraço no coração de vocês aí, para as famílias também. Saudade é grande, mas é um prazer sempre poder interagir com vocês, ainda que limitado, virtual. Mas é com muita gratidão, muita alegria, um privilégio estar aqui. Tá bom? Valeu, um beijão, Deus abençoe. Valeu, Rafael, Léo, Aline, Lid. Belo trabalho que vocês estão fazendo aí. Parabéns, Deus abençoe, tá bom? Obrigado por nos dar o privilégio de participar também desse ministério aí fantástico que vocês estão realizando. Um grande abraço, valeu!